A Angelina de Santos, cobra do Beto Mansur, na época de prefeito, por que o Castelinho não foi reformado na época dos bombeiros? E por que a maternidade Silvério Fontes ficou tão abandonada na sua época de prefeito, ela cobra? O Silvério Fontes, ele não ficou abandonado. Lógico que eu ainda, quando o doutor Davi Capistrano era o prefeito da cidade, eu acabei o sucedendo, o Silvério Fontes já existia. Já tinha, porque ali era o Hospital Luso Brasileiro e a prefeitura comprou o prédio. O doutor Davi pagava um aluguel, se não me engano, acho que eram uns 26 mil reais, por aí. Aí eu fui lá, eu comprei o prédio. A prefeitura comprou esse prédio. Na sua época de prefeito? Na nossa época. Aí nós demos uma estruturada, melhoramos o prédio. E, logicamente, ele ficou durante um período, ele precisava de uma reforma, verdadeiramente precisava. O Papa acabou se comprometendo de reformar, transferiu o Silvério Fontes lá para a Zona Noroeste, a maternidade, e ficou lá. Deixou de voltar, vamos dizer assim, para a estrutura do prédio novo. E até hoje está lá, o prédio vazio, né? Então precisa verdadeiramente ser recuperado. Ela pergunta do Castelinho, ela pergunta também do quando é que o SAMU vai ser reinaugurado. O Castelinho, o que acontece? Quando nós instituímos lá atrás a taxa de sinistro, houve muito reclamo, muito questionamento, mas eu não me arrependo de ter instituído essa taxa. Por que eu falo isso? A gente viu aí essa tragédia lamentável de acidentes nos morros, principalmente na área do Rio de Janeiro, em função dessas chuvas. Graças a Deus isso não acontece em Santos, porque você tem uma defesa civil, por exemplo, muito bem aparelhada. E como é que nós aparelhamos a defesa civil? Com a taxa de sinistro. E você tem um corpo de bombeiros muito bem estruturado, muito bem aparelhado. Como foi feito isso? Com a taxa de sinistro. Então, o Castelinho, a gente sabia que deveria ser reformado. Mas eu optei em construir uma base forte na Zona Noroeste dos bombeiros. Foi construída uma base na Ponta da Praia. Foi construída uma base forte também na Ana Costa. Isso tudo na nossa época. Por que eu te digo isso? Porque quando você precisa do corpo de bombeiros ou quando você precisa do resgate, ele chega em determinado ponto da cidade com muita rapidez. Tem uma logística, um planejamento, né? Perfeito. Tem uma logística e tem um tempo para você chegar. Então, o que nós optamos? Em não mexer no Castelinho e fazer toda essa estrutura como foi feita, comprar as peruas, comprar as viaturas, etc., equipar todo o corpo de bombeiros, que sempre foi da responsabilidade do governo do estado, mas nunca fez isso. Então nós equipamos todo o bombeiro. Aí agora a Câmara Municipal optou em construir esse prédio e etc. e reforma agora o Castelinho, que por sinal mas ficou tem muito uma bonito. unidade do bombeiro do lado, não tem? Sim. Que é a que atende o centro de Santos, né? Para que o Castelinho pudesse ser reformado, primeiro se construiu a unidade do Corpo de Bombeiros ao lado. Aí eles se transferiram para lá e a Câmara Municipal reformou. E agora essas 4 unidades, elas cobrem o atendimento da cidade toda? Elas Ponta cobrem... da Praia, Zona Noroeste, Ana Costa e Castelinho. Se lembrou muito bem porque foi feito todo um estudo da nossa cidade, quantas viaturas precisavam e etc. E aí, ainda na nossa época de prefeito, nós compramos todos esses equipamentos e construímos essas unidades. A gente volta já depois do intervalo, bem rapidinho.